Tem jogadores que atuaram no elenco desse ano e que ainda tem contrato com o Centro Esportivo Alagoano. Será que há possibilidade de continuarem para o ano que vem? E o CSA fechado com o jogador da segunda divisão do Alagoano? Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Agora vamos embora pro vídeo para trazer uma informação que eu passei aqui segunda-feira, mas eu não completei ela, que foi a de analisar aqui um dos nomes que o Emerson Júnior tinha passado na segunda-feira, que foi o nome do atacante Ronan. Esse rapaz aqui, o Ronan, 30 anos, tá? Atacante. Nessa temporada, ele fez 30 jogos, 11 gols, né? Um jogo pela Série D, jogou o jogo todo, né? Jogou no Baiano, a segunda divisão, né? Foram 12 jogos, marcou 5 gols. No Alagoano, da segunda divisão, ele está no Guarani Alagoano, né? Ele disputou 5 partidas, né? E marcou um golzinho. O Guarani que tá na final, não é? Do campeonato da segunda divisão do Campeonato Alagoano, se eu não estiver enganado. E ainda há a possibilidade do Muricy ficar de fora, né, rapaz? Mais um time, né, que pode acabar por desistir do Campeonato Alagoano. Eu acho uma pena, tá? São times tradicionais, enfim, que eu cresci vendo, por mais que eu não tenha nenhum tipo de afeição. Eu sou amante do futebol, né? E querendo ou não, você enfraquece um campeonato que já é bem frágil. Ano passado você já teve o Igaci, né? Ficando de fora. E aí, esse ano você ainda tem a possibilidade do Muricy acabar não disputando também, clube cheio de problemas, né? Mas você tem aí Guarani Alagoano, né? Podendo disputar aí a primeira divisão do ano que vem, né? Campeonato Sergipano, né? Voltando aqui pro Ronan, 9 jogos, 659 minutos, 5 gols marcados. É, Copa Governo de Sergipe. Foram 3 jogos, 205 minutos, né? Nenhum gol marcado, e aí todo o número dele que a gente já colocou, tá? Teve um dado interessante, né? Que teve a terceira média de gol por jogo, né? No Sergipano desse ano. Então, para um jogador que ele é ponta esquerda, né? É um número interessante de gols, né? A gente também faz toda a ressalva do nível de competição que ele está disputando, mas de novo, relembrando que o nível da Série D também não é um nível tão alto assim. Então você vai muito pelo encaixe, mais do que qualquer outra coisa, tá? 30 anos de idade, já tô por Lagarto esse ano, né? Bahia de Feira. No ano passado, um clube rapidíssimo, né? O Fast Club. Atuou pelo Sergipe ano passado, Bahia de Feira, 2023 no Bahia de Feira também, Sergipe, 2022 Joinville, Atlético, Sampaio Correia, Atlético Paranaense, Vitória, enfim, atuou aí por alguns times também de camisa, né, do nosso futebol brasileiro, né? Eu tinha que trazer aqui esse complemento porque passou despercebido até ali nos nomes que o Emerson Júnior colocou. A gente focou tanto no Zé Gatinho que a gente esqueceu, né, do nosso queridíssimo Ronan, né? Vamos ver se o CSA vai anunciar, né, e os outros nomes, né, que o clube pode anunciar. Mas enquanto isso, o Centro Esportivo Alagoano tá nesse processo, né, de no quesito rescisões, né, e tudo mais, e tem alguns que tem contrato com o CSA, né? Você tem o Bonatelli aí tomando a frente dessas situações, né? Mas o GE fez esse levantamento aqui dos jogadores Ciel, Robinho, Camacho, Danilinho, né, que tem contrato até 2026 e ainda coloco outros. Você tem Enzo, você tem o Betão, né? E Luciano Naninho. Então o CSA deve procurar esses jogadores aqui. E aí eu dei uma destrinchada a mais pra gente ver quais desses jogadores, né? A gente pode até fazer um vídeo ampliando mais, colocando outros jogadores que saíram, que acabou o contrato, mas que poderia fazer sentido ou não um retorno, né? A gente pode fazer esse vídeo também. É que eu tô focando nos que tem contrato porque é mais fácil, né? Eles já estão aqui. É você convencer eles de permanecer ou não. Alguns eu vejo a possibilidade muito maior de acontecer, como é o caso do Danilinho. Danilinho ele não deve ter um salário tão alto assim, né? Porque ele veio do motoclube.
Então, caso haja o interesse das duas partes de permanecer, você perceba que eu tô colocando na condicionante, tá? Porque eu não sei realmente se há um interesse do Danilinho, por exemplo, de ficar no CSA. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se houver esse interesse dos dois clubes, eu acho que ele é um nome que a situação é mais se torna mais fácil. O Danilinho esse ano ele fez 20 jogos, né? 4 gols marcados, uma assistência. Ele passa por muitos clubes mesmo. Ele tem isso daí na carreira, né? É um nome que talvez numa Série D você consiga, né? No CSA até agora ele não conseguiu se firmar. Também na posição dele tinha Brian e depois chega Luciano Naninho. Enfim, ele se machucou também. Então, algumas coisas aconteceram aí para ele não ter esse sucesso no Centro Esportivo Alagoano, né? Mas tá aí a possibilidade da permanência, né? O CSA deve conversar com ele. Luciano Naninho. Esse daí teve um pouco mais de oportunidades, fez alguns jogos bons, outros não tanto, mas ficou muito marcado porque se esperava muito dele, um poder de decisão maior, uma briga muito mais forte com o Brian por titularidade. Terminou que ele teve muitas oportunidades, mas ele nunca chegou a ser aquele jogador unanimidade, né? Ele tinha ali os seus lampejos, mas na hora do vamos ver, eu acho que ele ficou devendo, né? Foram 30 jogos na temporada, ele jogou bastante. Para um nível de Série D, é um jogador interessante. O negócio é, todos esses jogadores aqui têm uma bagagem aí do que fizeram nesse final de ano pelo CSA, né? E inclusive pelo rebaixamento também, muitos deles aí estavam jogando, como é o caso do Luciano Naninho, e acabou sendo decisivo, né? O não futebol coletivo, e aí passa também pelas individualidades do time, né? Acabou culminando num rebaixamento. Então, isso acaba pesando contra os jogadores. Agora, por característica, se eu não estivesse acompanhando o CSA, eu visse o Luciano Naninho aqui, eu tô tentando contratar ele para outro clube, seria um nome interessante também. Numa Série D, pelo menos, eu acho que é um jogador que tá até acima do nível da competição, mas pesa muito os últimos jogos, né, que ele fez pelo Centro Esportivo Alagoano, e é um jogador que aí precisaria, diferente do Danilinho, é um jogador que teria que ter uma adequação salarial. Outro que eu acho que também precisaria passar por isso é o Camacho. Esse eu gostaria que ficasse, esse eu gostaria que permanecesse. 35 anos, jogador experiente. Eu acho que conta-se nos dedos os jogos que o Camacho jogou mal, pelo menos na minha avaliação, tá? É um jogador que destoava, mesmo num momento ruim, né? Quando eu paro para analisar individualmente cada jogador, era um dos atletas que sempre demonstrou muita vontade de estar vestindo a camisa do CSA. É um jogador que jogou machucado os últimos jogos, até por isso teve uma queda de rendimento, mas assim, ele machucado ainda era muito melhor do que os que estavam que poderiam substituí-lo, né, no eventual lesão. Então, o Camacho eu gostaria que permanecesse, mas, de novo, acredito que é outro que precisaria ter uma adequação salarial para poder se encaixar na realidade do clube. Esse daqui, talvez eu seja voto vencido, mas eu permaneceria com o Robinho, tá? É um jogador jovem. Quando o CSA pegou ele na Série D de 2024, ele tava jogando muito bem, tá? Tava fazendo uma boa Série D pelo GE Brasil. Até por isso chamou a atenção do CSA, né? Eu fiz raio-x da contratação dele, a forma que ele conseguia conduzir a bola, né? Nos campos bem complicados, né? No CSA, ele nunca conseguiu se firmar como titular numa Série C, mas também é um jogador que demonstrou muita estrela e sempre que precisou dele, por mais que ele não estivesse fazendo uma boa partida, o Robinho acabava aparecendo com um gol, com assistência. E eu acho que isso daí é importante quando você precisa disso, né? Numa Série D de Campeonato Brasileiro, né? O gol contra o Asa, que levou o jogo para os pênaltis, foi do Robinho, né? Os gols que permaneceram ao CSA na Série C do ano passado, né? Foi também do Robinho. O Robinho entra e faz gol contra a Ponte Preta. É um jogador que, por mais que não tenha se firmado, ele tem margem para evoluir. E, por que não, no próprio CSA já tá adaptado aqui, tá? Então, ao invés de talvez você... E é um jogador que tá
dentro, talvez, da realidade financeira do clube, ao invés de você apostar num outro jogador, né, liberar o Robinho e acabar apostando no outro jogador, que seria uma interrogação, por que não você não tentar manter por que não você não manter um Robinho aí para o ano que vem e tentar desenvolver mais esse jogador numa Série D, num nível abaixo do que o CSA estava jogando? Eu permaneceria com o Robinho, mas deixa aqui a sua opinião, o que é que você acha, né? Esse eu tento entender o que foi que aconteceu, né, com o futebol dele. O Betão, inclusive, ele colocou, né, uma mensagem enigmática aí nas redes sociais dele, né, ele tá no Atlético, mas aí ele colocou uma foto com a camisa do CSA, né, colocou ali uns dizeres. Ele não tá jogando, né, deve estar muito satisfeito no Atlético, porque ele não tá jogando. Ele iniciou 2025 muito bem. O Betão foi um destaque do campeonato alagoano, um destaque aí do primeiro semestre, né, do CSA. Ele teve ali, se não 6 meses muito bom, mas pelo menos 5 meses ali no CSA ele teve muito bons, né? Teve ali uma oscilação ou outra, mas ele teve bons 5 meses ali, os 5 primeiros meses do ano. O Betão teve muito bem, mas depois foi caindo esse rendimento dele. Não me pergunte o porquê, mas o Betão que terminou o ano não é nem perto do Betão que iniciou a temporada 2025, né? Aí se você me perguntar, Paulo, você continuaria com o Betão? A gente tá partindo do pressuposto que todos aí estariam dentro, né, da realidade financeira do clube. O Betão que jogou o alagoano, eu assinaria essa renovação, eu continuaria com ele com certeza. Agora, o Betão que terminou a Série C, aí já é outros 500. Paulo, qual é o Betão que iniciaria 2026 no CSA? Não sei. Esse realmente é uma interrogação que eu vou colocar pra vocês, porque eu ainda não tenho opinião formada sobre isso. Mas ele tem contrato, tá? Então, se tiver aí dentro da realidade financeira, muito provavelmente o Betão acaba ficando. Ele tá no Grêmio, né? Não jogou ainda, mas ele tem contrato pra o ano que vem. Poderia ser também. Jogou boas séries Ds no Santo André, no 15 de Piracicaba, né? Ele jogou muito bem, tá? A Série D. Então, é um jogador que, por mais que seja muito jovem, ele já jogou Série D e jogou muito bem. Se destacou, conseguiu ser destaque aí na competição. Então, se houver a possibilidade dele permanecer, permaneceria com o Enzo, ainda mais numa posição de lateral esquerdo, que é muito difícil de você achar. Ele vai continuar? Não sei. Talvez mesmo ele na vitrine do Grêmio, né? Ele tá emprestado. Mesmo ele na vitrine do Grêmio, é a mesma coisa que pode acontecer com o Betão também, né? Do CSA acabar negociando esses jogadores aí e eles não permanecerem. O CSA escolher ficar com o dinheiro, tá? Porque esses jogadores pertencem ao CSA, mas o CSA, no caso do Enzo, por exemplo, tem uma porcentagem aí que poderia ser interessante para o Centro Esportivo Alagoano conseguir. Inclusive, parte dessa porcentagem é do João Feijó, né? Então, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas e você? O que é que você achou desses jogadores, tá? Vocês acham que alguns deles deveriam permanecer? Quais deles vocês acham que poderiam ficar no CSA, tá? Eu sei que muito dos comentários aqui vão ter o pensamento do rebaixamento, mas pensando em você montar um elenco todo do zero, na situação que o CSA está, né, de briga política e tudo mais, talvez você manter jogadores desse ano seja uma boa saída aí para você errar menos nas contratações, tendo em vista as competições que o CSA vai disputar. Essa é uma visão que eu tenho, mas é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua. E diz aqui o que você achou, né, do atacante Ronan. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.